boa tarde pessoal. Aqui eu vou dar umas dicas, né? Porque não deu para terminar na sala de aula. Então é o seguinte, vou tentar resolver algumas coisas, pelo menos até, se eu conseguir resolver 10 questões, tudo bem. Mas caso contrário, serão essas mesmas, certo? Esse canetão aqui vermelho, eu esqueci na escola as tintas, então vamos tentar um pouco aqui. Pronto, naquelas primeiras questões, né, que acredito que foi de 1 até 16, certo? E a primeira questão a gente já respondeu na sala de aula, só que alguns não estavam, né? E eu espero que vocês dêem uma observada, que é o seguinte, que toda vez que eu perguntar ou que eu falar a terça parte, certo? Vocês vão entender que é a terça parte de alguma coisa, certo? Se a terça parte de alguma coisa vai ser alguma coisa dividido por 3. Então, eu passo essa barrinha aqui horizontal e divido por 3. Ou seja, a terça parte essa já estou representando aqui na linguagem matemática. Se eu falar terça parte, eu estou falando que x ou n será dividido por 3. Ok? Então, se eu falar terça parte, eu falo que algum número será dividido por 3. Se eu falar a metade, algum número vai ser dividido por 2. Se eu falar a quarta parte, algum número vai ser dividido por 4. Se eu falar a quinta parte, algum número ou alguma expressão será dividido por 5 e assim sucessivamente. Ok? Então apagarei, né? Apagarei isso aqui e vou colocar aquilo que eu pedi na primeira questão. Eu pedi a terça parte de 300 elevado a 200. Certo? No caso eu falei de 3 elevado a 200. Ok? Pronto. Muito bem. Quando eu pedir a terça parte de 3 elevado a 200, eu pego o 3 elevado a 200 e divido ele por 3. Só que para eu fazer isso, o que é que eu vou fazer? Se eu quero a terça parte dele, como a gente já falou, né? Se vocês não conseguiram compreender ainda, porque acredito que todos não estavam na sala para assistir à explicação, mas aqui o seguinte, na propriedade de potência, quando está aqui armada a conta, eu estou diante, né, de uma divisão de potência de mesma base, certo? Então, quando eu estou diante de uma divisão de potência de mesma base, eu conservo a base aqui no numerador é 3 e aqui também é 3. Então, eu vou repetir a base, 3, e os expoentes eu vou subtrair, certo? Como aqui embaixo não aparece nada, subtende-se que será 1. Então, eu pego o 200 que está em cima, que pela regra eu tenho que começar com o numerador primeiro. Olhe bem, não é porque o numerador está maior que eu estou começando primeiro, não, é porque é o numerador. Se aqui embaixo fosse 200 e aqui em cima fosse 5, seria, se aqui em cima fosse 1, seria 1 menos 200. Porque eu tenho que começar primeiro. Exemplo, se tivesse assim, ó, 3 elevado a 1 dividido por 3 elevado a 200. Certo? Logo, eu teria que fazer assim, ó. A base é 3. Então, repetiria o 3 e começo primeiro pelo numerador. O numerador aqui está 1. Aí agora eu vou, como é a divisão de potência de mesma base, colocar o sinal de divisão. E coloco o que está embaixo, 200. Resultado seria 3 elevado a 1 menos 200 dá menos 199. Ok? Pronto. Então vou
deixar esse exemplo aqui, certo? E vou continuar com essa continha de cima. Aí aqui, pessoal, o seguinte, aqui o numerador está 200. Então, divisão de potência de mesma base, eu conservo a base. Conservei a base, vou repetir a base. Está 3 aqui. Então, e os expoentes eu diminuo, porque é a divisão. Então, 200 menos 1, que quando não aparece nada é 1. Resultado, 3 elevado a 199, só que aqui é 199 positivo, certo? Aí o seguinte, nesse exemplo que eu dei aqui embaixo, eu deixei de propósito, né? 3 elevado a 199. Só que eu não quero deixar ele negativo, o expoente. Para que eu deixe ele positivo, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que inverter a base. Aqui a base é 3. Então, quando não tem nada aqui embaixo, sempre será 1. Então, eu vou só inverter a fração. Então, aqui está 3, o 3 vai aqui para baixo. Fica 1, e embaixo fica 3. Só que o 3 aqui vai ser elevado a 199 positivo. Então, vai ser 1 dividido por 3 elevado a 199. Pronto. Vencido essa parte, vamos para a segunda questão. Deixa eu pegar um negócio para apagar. Meu apagador ficou lá, então aqui é na volta do improviso. Continuando. Na segunda questão, podem conferir no caderno de vocês, o que foi que eu fiz? Eu coloquei a expressão 4 elevado a 4, mais 4 elevado a 4, mais 4 elevado a 4, mais 4 elevado a 4, certo? E eu perguntei, ou seja, eu quero que você transforme isso aqui na base 2. Para que eu transforme na base 2, o que é que eu vou fazer? Certo? Primeiramente, eu não posso logo somar os expoentes, porque aqui estamos diante de somas. 4 elevado a 4, mais 4 elevado a 4, até esse aqui, certo? Aqui eu tenho 4 partes de 4 elevado a 4. Então eu tenho 4 partes de... Falei para vocês que na multiplicação a preposição de, ela é uma multiplicação. Então 4 partes de 4 elevado a 4. Então aqui ficamos diante de uma multiplicação de potência de mesma base, certo? Só que eu quero ela na base 2. Só que calma, vamos primeiro fazer na base 4, certo? Então, aqui quando não tem nada sempre é 1. Vou repetir o 4. 4 elevado. Vou colocar aqui embaixo que tem uma visão melhor, certo? Vou puxar aqui. Então, vou repetir a base 4 e os expoentes eu vou somar. Esse primeiro aqui tem 1, que quando não vem nada é 1, mais o 4. Resultado, 4 elevado, 1 mais 4, 5. Então vai ser 4 elevado a 5. Aí agora eu tenho que transformar na base 2. Então, 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Esse 2 elevado ao quadrado, ele faz parte só do 4. Só que ainda ficou o 5, que está elevado também, ele vai aqui para fora. Quando eu estou diante disso, agora eu tenho uma potência de potência. Agora eu vou repetir esse 2 que aqui está. E agora eu multiplico. Quando eu tenho potência de potência, vocês aprenderam que eu vou multiplicar. 2 vezes 5, 10. Resultado para essa conta é 2 elevado à 10ª potência. Que, por sinal, se eu quiser o resultado, é 1024. Certo? Então, respondida
a segunda questão. Vamos agora, deixei um pouquinho aí, vocês podem pausar o vídeo, vocês têm esse poder, e respondam. Vamos partir para a terceira questão. Aqui eu quero o valor da expressão 5 elevado a menos 1 menos 1 meio, certo? Isso é bom, pessoal, que como a gente já trabalhou vários tipos de frações, né? Adição e subtração de frações, multiplicação e divisão de frações, né? Quando tem aquela gama toda desses elementos, certo? Então é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui antes de resolver isso, eu tenho que tirar esse sinal aqui do expoente. Eu tenho que transformá-lo em positivo. Eu falei para vocês que para eu transformar ele, eu tirar esse sinal aqui, eu tenho que inverter a fração. Toda vez que eu tenho um número sozinho, o denominador dele será 1. Para eu inverter, essa parte aqui, ou seja, implica que 5 sobre 1, eu mudo, vai ser 1 sobre 5. E agora será elevado a 1. E quando eu elevo esse número a 1, ele vai ser ele mesmo, porque 1 vezes 1 é 1. E 5 elevado a 1 é 5 vezes 1, vai dar igual a 5. Pronto. Essa está referente a essa primeira. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver toda essa expressão. Então, aqui eu estou diante de 1/5. Aqui tem um sinal de menos. Menos 1 meio. Certo? A primeira coisa que eu faço é o seguinte. Quando eu estou diante de denominadores diferentes, o que é que eu faço primeiro? Ou eu tiro o mínimo, como eu ensinei a vocês, ou eu faço logo assim. Eu passo essa barrinha horizontal e multiplico um pelo outro. 5 vezes 2, multiplico o numerador por numerador. 5 vezes 2 dá 10. Depois que eu faço esse processo, agora eu multiplico cruzado em borboleta. Lembrando que eu tenho que começar primeiro da direita para a esquerda, porque senão vai dar problema. Então 2 vezes 1 é 2. Aqui tem um sinal de menos, então eu coloco ele. Aqui, agora eu multiplico cruzado. Agora voltando, certo? 5 vezes 1, 5. Resultado, se eu tenho 2 e devo 5, eu devo 3. Sobre 10. Então, resolvida a terceira questão. Aqui deu menos 3 sobre 10. Mas eu vou mostrar a vocês que se vocês fizerem da maneira errada, o resultado vai dar errado. E por conta de um sinal você erra a questão. Olhe bem, se eu começar, primeiramente, desse aqui, da esquerda para a direita. Olhe bem. Vou fazer normalmente igual fiz. Colocar a barrinha horizontal. 5 vezes 2, 10. Tudo bem? Agora eu começo. Ó. 5 vezes 1, 5. O sinal está menos, então eu coloco menos. 2 vezes 1, 2. Olha o resultado que vai dar errado, tá vendo? Então aqui embaixo eu conservo 10. 5 menos 2 é 3. Ou seja, esse resultado aqui, menos 3, é 3 sobre 10. 3 positivo está errado. Está errado. Se cair uma questãozinha dessa na prova, vai dar errado. Porque por um sinal, você errou. Então por isso que tem que multiplicar da maneira correta. Vou sair aqui um pouquinho na frente. Quem quiser dar o print dê. Quem não quiser, pausa o vídeo e copie. Certo? Agora, vou apagar. Estou fazendo isso, pessoal, para ver se adianta a aula da gente. Não tenho essa obrigação de fazer, né? Mas uma forma de ajudar vocês. Nessa 4 aí, pessoal,
tem o seguinte, tem a expressão, aí da expressão 1 barra. 1 barra é a mesma coisa de dividido. Tá assim, ó. 1 barra 5. É o dividido por 5. Tá entre parênteses elevado a menos 2. E agora tem um sinal de mais, não é isso? E tem 1/3 elevado a menos 2 também. Certo? Então, agora eu vou armar a conta. Então, 1 sobre 5 elevado a menos 2. Mais o sinal que está aqui. 1/3. Porque essa barrinha aqui significa divisão. E coloco o que está fora. Menos 2. Agora, pessoal, para esse sinal aqui mudar, ele transformar-se em positivo, eu só inverter a fração. Aqui está 1 sobre 5. Vai ficar 5 sobre 1. Ou 5, né? Então vou colocar 5 sobre 1 para desencargo de consciência. Então, 5 sobre 1 elevado a 2. Só que vou colocar no parênteses novo, porque quando eu coloco parênteses eu levo os 2. Certo? Mas aqui está 1 sobre 3. Vai inverter. Vai ficar 3 sobre 1. Elevado é o que está fora. Pronto, eliminei. Agora eu vou resolver. Certo? 5 vezes 5 dá 25. 1 vezes 1 dá 1. 25 dividido por 1. Aqui, ó. Dá 1. Mais. Certo? 3 ao quadrado dá 9. Que é a mesma coisa de 3 vezes 3. E 1 ao quadrado sempre dá 1. Ou seja, isso aqui não vai influenciar em nada, ó, então eu apago. Olha. Resultado, 25 mais 9 dá igual a 34. É o resultado. Certo? Estou fazendo mais devagarinho, não estou fazendo direto, para aqueles que ainda não viram pegar. Certo? Então eu vou sair aqui, vocês dão uma pausa no vídeo e copiem. Vamos lá para a questão 5. Aí eu perguntei qual o valor da expressão é maior. Então, na letra A temos 3 elevado a 50. Letra B tem 4 elevado a 100. Na letra C temos 2 elevado a 250. Ou seja, você já percebe que diante dessas três afirmações, não tem como eu transformar tudo nem na base 4, nem na base 2. Porque aqui tem uma alternativa que tem ímpar. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar os expoentes no menor, em 50. Aí eu encontro qual a expressão é maior, certo? Então, se aqui já tem 13 elevado a 50, eu não vou nem mexer com ela, vou repetir. Vou transformar os que ali estão, certo? Então, esse B, a B, 4, aqui está 4. Agora eu quero transformar esse 100 aqui no expoente 50. 100 é a mesma coisa que 2 vezes 100 é a mesma coisa que 2 vezes 50, certo? Então, o que é que eu faço? Eu coloco 4 elevado a 2 e coloco 50 fora. Ou seja, vocês viram que isso é propriedade de potência? Porque aqui, quando eu estou diante disso, que tem um parênteses, só multiplicar 2 vezes 50, volta ao que estava, 4 elevado a 100. Só que agora eu vou transformar na base 2, certo? Na base 2. Por quê? Porque ou então o seguinte, em vez de eu fazer isso, eu não transformo na base 2, certo? Eu vou ver qual o expoente é maior. Por quê? Se eu transformar na base 2, eu não vou saber. Então o que é que acontece? Aqui tem 2 vezes 50, não tem? Vou deixar esse 50 fora, que é o que eu já quero. Eu já preciso, ou seja, eu já transformei o expoente no 50 que está aqui. Então o que é que eu vou fazer?
4 elevado ao quadrado é igual a 16, certo? É igual a 4 vezes 4 é 16, elevado a 50. Então, vocês já percebem que a letra A é igual a 13 elevado a 50. A letra B é igual a 16 elevado a 50. Falta a letra C para a gente descobrir qual a expressão é maior. Na letra C eu tenho 2 elevado a 250. 2 elevado a 250 é a mesma coisa que 2. 250 é a mesma coisa que 5 vezes 50. Ou seja, esse 5 aqui vai para dentro do parênteses, certo? E o 50 vai para fora. Ou seja, deixou o expoente igual. O que é que acontece agora? Então, aqui eu tenho 2 elevado à quinta. Se 2 elevado à quinta, certo? Então, 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 2, vou colocar aqui, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, certo? Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 32, certo? Então, aqui eu estou diante de 32 elevado a 50. Lógico que a letra C deu como resultado 32 elevado a 50. Automaticamente, eu percebo que a minha resposta é a letra C. Por quê? A questão pediu qual a expressão é maior. E aqui encontramos a expressão maior. Porque igualamos os expoentes. Deixamos todos na base, aliás, todos os expoentes 50. Aqui a base 13, 3 elevado a 50, 16 elevado a 50, 32 elevado a 50. Então o maior é esse. Se pedisse o menor, esse. Certo? Então, afastar um pouco, pode pausar o vídeo e responde. Continuando. Vamos agora para outra. Eu pedi simplifique, não foi isso? Nessa sexta aí eu pedi simplifique, certo? E eu coloquei aí o seguinte: x elevado a menos 3 vezes x elevado a 5 dividido, essa barra grande aqui significa divisão, x vezes x elevado a 1, né? Quando não tem nada é 1. X vezes x elevado a 4, pessoal. Então isso aqui não é um bicho de sete cabeças. Às vezes você vê um negócio desse e fica com medo, porque não tem número embaixo. Mas é a mesma coisa, pessoal. É mais fácil do que com número. Olha o seguinte. Aqui. Vou falar logo direto. Na multiplicação com potência de mesma base, aqui a base é x, é a mesma base. Não é base diferente. Então, eu vou conservar a base, lembra? E vou somar os expoentes. Se eu tenho 5 e devo 3, eu fico com lucro de 2. Certo? Porque quando estou diante de um número negativo e um número positivo, e eu tenho uma soma, que na multiplicação de potência de mesma base é soma, então eu conservo sempre o sinal do número maior. Então aqui, ó, x ao quadrado dividido, porque essa barra aqui é divisão. Aí agora, estamos diante de outra propriedade de potência, que é a multiplicação de potência de mesma base. Aqui, quando não tem nada, sempre é 1. Então, vou repetir a base, certo? E aqui os expoentes eu vou somar. Então, se aqui tem 1 e aqui tem 4, eu vou somar. 1 mais 4 é 5. Olhe bem agora. Olhe bem agora. Agora eu tenho numerador x, denominador x, eu tenho a mesma base. Vou conservar a base, que é x.
E os expoentes agora, como é a divisão de potência de mesma base, eu vou subtrair. Só que eu tenho que começar primeiro pelo numerador, certo? Não é pelo maior, é pelo numerador. Então 2 menos da fórmula, o 5 embaixo, certo? Então aqui estou diante de uma subtração. Então x é igual a, se eu tenho 2 e devo 5, eu fico devendo 3, menos 3. Só que eu não quero esse expoente negativo, eu quero positivo. Para ficar positivo, eu só inverter a base. Aqui está x sobre 1. Quando não aparece nada é 1. Então eu coloco o 1 no numerador, o x embaixo, e esse sinal aqui vai para cima do x. Positivo. Resultado, 1 elevado a x à terceira, ou x ao cubo. Então, respondida a sexta questão, vamos partir para outra. Sai da frente, dê uma pausazinha, seguindo. Continuando. Show de bola, né, pessoal? Agora, a sétima. Sétima aqui, ó. Sétima aí tem essa expressão, ó. 3 elevado a n mais 2 vezes 3 elevado a n. Ficou muito perto. Aí tem a divisão, a barra. Agora 3 vezes 3 elevado a n mais 1. Certo? Pronto. A expressão está posta dessa maneira. Mas olhe bem, não fique com medo disso aqui de cima. Aqui vamos fazer o processo inverso da multiplicação com potência de mesma base. Só faz o seguinte, aqui, pessoal, aqui dá para entender que esse aqui é a mesma coisa disso, ó. Vou conservar a base, que aqui está, né? Aqui a base está só uma, só que agora eu vou multiplicar essa base, ó. Vou deixar ela 2 vezes. Aqui eu pego, ó, não tem o sinal de mais? É sinal que eu fiz uma multiplicação. Então aqui, ó, 3 elevado a n vezes 3 elevado a 2. Ou seja, eu fiz o processo inverso da multiplicação de potência de mesma base. Aqui, ó. Então, n mais 2 é a mesma coisa que 3 elevado a n. A base eu coloquei, repeti ela aqui, ó, 3 elevado a 2. Vezes, esse vezes é desse sinal aqui, ó. Essa parte aqui, ó, vermelha, foi só em relação a esse que eu circulei. Então, vou repetir o 3 elevado a n. Agora eu vou colocar a divisão. Aqui, ó, passar a barrinha horizontal, que é essa. Então, o 3 aqui já está. Então, se o 3 aqui está sozinho, eu vou colocar o 1. Para desencargo de consciência, certo? 1. Quando não tem nada, é 1. Então, vezes... Aqui, ó, essa partezinha aqui é a mesma coisa que 3 elevado a n vezes 3 elevado a 1. Certo? Não é o processo inverso? Que é quando eu faço, ó, multiplicação de potência mesma base. Eu vou conservar a base e os expoentes eu somo. Tá vendo aí, ó? Fiz o processo inverso e voltei novamente. Ok? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Entenderam o motivo? Vamos lá. Então, fica aqui, ó. 3 elevado a n, foi o que a gente encontrou, vezes 3 elevado a 1. Olhe bem e preste atenção. Olha o que a gente pode cortar aqui em cima. Vou puxar para cá. 3 elevado a n, com 3 elevado a n vai embora. Quando eu faço multiplicação, ó, quando eu multiplico 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1, isso é uma multiplicação de potência de mesma base. E na multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, 3... Deixa eu repetir aqui, fica mais fácil para vocês. Então, aqui, ó, sobrou isso, ó. 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a n. Certo? Dividido por
3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Olha como fica mais bonito. Então, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a n dividido por, vou conservar a base, ó. Vou conservar a base, 3, 1 mais 1 é 2. Então, resultado, esse de cima com esse fica igual, então eu corto. Resultado é igual a 3 elevado a n. É o nosso resultado. Ok? Você pode pausar aí. Tentem resolver. Certo? Agora eu vou apagar. Vamos partir para a oitava agora. Certo? Agora, pessoal, essa oitava aí, o oitavo e nono é muito mais fácil, certo? Oitavo. Oitavo é só isso, pessoal, olha. 2 elevado a n mais 3. Só isso. Aqui você vai só distribuir. Vai ser 2 elevado a n vezes, que é o inverso, né? 2 elevado a 3. Pronto. Só isso. Aqui já dá para colocar 9. 9. A 9 ela tem 2 elevado a n menos 2, menos 3. Percebe-se como aqui eu estou diante de uma subtração. Aqui, para dar esse resultado, eu conservei a base, foi diante de uma divisão de potência de mesma base. Então, farei o processo inverso. Eu colocarei 2 elevado a n dividido, vou colocar a base aqui de novo, ó, 2 elevado a 3. Tá vendo? Ó? Isso aqui é a mesma coisa disso. 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 3. Que sai o resultado disso aqui, pessoal. Olha. Então, vou conservar a base, que eu estou diante de uma divisão de potência mesma base. E aqui os expoentes eu subtraio. Menos 3. Foi disso aqui que aconteceu. Deixa eu ajeitar esse n. Esse n está bagunçado. Pronto. Aqui, não, essa 10 aqui não dá para colocar não, porque tem algumas coisas, né? Mas vamos ver, vamos. Então, 10, certo? 10 está 4 elevado a menos 1. Menos 1 meio, certo? Lembre-se que eu falei para vocês, quando eu estou diante de um número com expoente negativo, eu vou inverter a base. Quando aqui não tem nada, aqui é 1. Então, ficará o quê? 1 que está embaixo vai para cima. E o 4 aqui. E o 4 aqui vai ser elevado a 1. Menos esse sinal 1 meio. Aí como 4 elevado a 1 é 4, então fica logo aqui, a gente vai resolver a questão. Certo? Ou seja, eu tenho aqui uma subtração com denominadores diferentes. Então o que é que eu faço? Eu primeiro multiplico um pelo outro, certo? 4 vezes 2 é 8, coloco 8 aqui embaixo. Agora eu multiplico cruzado. Primeiro da direita para a esquerda, 2 vezes 1, 2. E agora 4 vezes 1, 4, só que tem que ter o sinal de negativo, hein? Aí aqui, ó, se eu tenho 2 e devo 4, eu fico devendo 2. Dividido por 8. Resultado, eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. Só que negativo. 1/4 ou 0,25. Esperar, dê uma pausazinha aí, certo? Esse lápis aqui está faltando a tinta. Mas só trouxe esses dois para casa. Vou apagar. Apaguei. Vamos lá, partir para o 11.
que eu vou fazer só esse 11, certo, pessoal? Fez esse 11, depois eu faço mais algum videozinho para vocês. O 11. O 11 tá 2 elevado a n mais 4 menos 2 vezes 2 elevado a n dividido por 2 vezes 2 elevado a n mais 3. Vamos resolver? Vamos resolver. Então aqui, 2 elevado a n, acho que ali, vamos ver se dá para fazer aqui. 2 elevado a n mais 4 é a mesma coisa que 2 elevado a n vezes 2 elevado a 4. Essa parte aqui que eu fiz, ó. Menos, ó, o sinal que aqui está, certo? 2, quando não tem nada é 1, vezes 2 elevado a n. Passa a barrinha horizontal, repete esse 2 aqui, que tem 1 aqui, quando está sozinho, vezes 2 elevado a n. Como tem um mais aqui, é porque nasceu diante de uma multiplicação de potência de mesma base. Vezes 2 elevado a 3. Ou seja, 2 elevado a n com 2 elevado a n, eu corto. 2 aqui, ó, e 2 aqui eu também corto. Certo? 2 aqui, 2 aqui, eu corto. Ok? Então, aqui sobrou só essas partezinhas aqui. O que é que eu faço? Aqui eu vou repetir. É isso? 2 elevado a n vezes 2 elevado a 4. Dividido por 2 elevado a 3. Ok? Então, aqui faz o seguinte. Eu vou repetir o 2 elevado a n, certo? 2 elevado a n vezes, agora eu vou conservar a base. 2 elevado a 4, esse 4 aqui, menos 3. Eita, aqui não dá não. Está economizando, né, pessoal? Então é o seguinte, aqui, ó. Vou repetir. 2 elevado a n vezes 2. Vou conservar a base. Agora eu vou resolver isso aqui, ó. Que tem, por conta que é a multiplicação eu posso. Então aqui, divisão. Multiplicação assim, um pelo outro. Mas aqui é divisão. Divisão de potência, mesma base. Eu conservo a base e subtrai os expoentes. Menos 3. Resultado é 2 elevado a n vezes 2 elevado a 1. Certo? Porque aqui 4 menos 3 dá 1. Ou 2 elevado a n mais 1. Pronto. Esse é o resultado. Essa aqui é a 11. Pronto, pessoal. Por enquanto, só até aí. Certo? Por enquanto, só até aí. Pronto? Agora, eu vou ver o que é que eu posso fazer. Isso aqui. Pronto. Antes disso, pessoal, eu vou fazer uma revisão com vocês. O que é que acontece? Lá temos a propriedade, ó. Temos a propriedade assim, o seguinte, propriedade de potência. Propriedade de potência de mesma base, não é isso? Aí temos A elevado a m vezes A elevado a n. É igual, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. É igual a m mais n. Certo? Isso aí você já sabe, a gente já viu. Divisão de potência mesma base. Né? Simples, deixa eu fazer com o número, não é verdade? 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 4. Certo? Isso é a multiplicação de potência mesma base. Fica, vou conservar a base, 2 elevado, 5 mais 4 é 9. Pronto. Mesmo caso já foi. Agora, divisão de potência mesma base é o inverso. Não é isso? Tá aqui, ó.
2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 4. Vou conservar a base. 2 elevado a 5. Primeiro começa pelo numerador. Menos 4. Que é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Ok? Vamos lá. Partir para outro. Potência de potência. Deixa eu apagar isso aqui, pessoal. E colocar a potência de potência aqui em cima. Que eu já vou explicar um negócio. Aqui. Potência de potência. Primeiro começa assim, ó. 2 elevado a 2, coloco parênteses, 3. É igual. Aqui eu tenho potência de potência. Quando eu tenho um número elevado ao quadrado dentro do parênteses e eu tenho um expoente fora, eu faço o seguinte, ó. Vou conservar a base. 2 elevado a 2 vezes 3, 6. Pronto. Tá aqui. Certo? Que por sinal dá 64. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é isso. Certo? Vamos lá. Agora se aqui tiver, ó. Se aqui tiver 9. 9 elevado a 2 e aqui fora tem 3. Aí diz, passe para a base 3. Então o que é que eu faço? 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Porque 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. Certo? Pronto. Então, 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Só que tem um expoente fora. Então, o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. Tem um expoente fora, eu multiplico ele. E fora ainda tem outro. Então, esse aqui eu faço o seguinte primeiro, ó. 2 vezes 2 dá 4. Então dá 3 elevado à quarta potência. Só que ainda tem 3 aqui fora. Então é igual a 3, conserva a base de novo. E aqui, ó. Aqui, ó. 4 vezes 3, 12. 3 elevado a 12. Pronto, ok. Vamos partir para outra. Não é isso? Esses outros casos vocês já viram. Mas eu tenho que falar o seguinte aqui, ó. 1 elevado a 50, vamos supor. 1 elevado a qualquer número é 1. E qualquer número elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Certo? Pronto. Era só isso mesmo que eu queria passar para vocês. Então, sim, outra coisa. Faltou isso. Deixa eu apagar. Pronto. Aqui, ó. Esse caso. A elevado a n dividido por m. É igual. Ou seja, eu vou colocar em número. 2 elevado a 5 dividido por 4, certo? Pronto, o que é que acontece? Quando eu peço, transforme isso em raiz. Pronto, você vai fazer o seguinte. Esse 2 que está elevado aqui, ó. Esse 2 que está elevado aqui, eu vou repeti-lo. 2. Aqui eu passo a raiz. O que está embaixo, que está na sombra, ele vai agora para o sol. Certo? E esse que está aqui no sol, ele aqui vai para a sombra. Certo? Vou inverter, fazer o inverso. Transformei em raiz. Esse 2 sempre fica aqui. O 2 é qualquer número. Então, esse 5 aqui vai para o numerador. Aqui, ó. 5. E aqui eu faço uma divisão. Esse 4 que aqui está dentro do índice, ele vai para baixo. Então, só o processo inverso. Tranquilo? Pronto, pessoal. Era só isso que eu poderia ajudar a vocês. Vou passar no grupo, né? Dê um print aí.